acordo com o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, as terras do mundo ficavam divididas entre Portugal e Espanha. A Portugal cabiam os territórios conquistados na África, a rota comercial com as Índias e parte das novas terras da América. No ano de 1500, Portugal enviou à América a expedição de Pedro Álvares Cabral para garantir sua posse sobre as novas terras. No dia 22 de abril desse mesmo ano, Cabral chegou em terra firme e tomou posse oficialmente das terras de Santa Cruz em nome do rei de Portugal. Esse território mais tarde foi chamado Brasil. E neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeiramente um grande morro muito alto e redondo, e outras terras mais baixas a sul, ao qual monte o capitão pôs nome Monte Pascoal, e à terra da Vera Cruz. Depois dessa escala na costa brasileira, Cabral seguiu para as Índias, onde estabeleceu várias feitorias portuguesas. Durante mais de 30 anos, Portugal pouco se interessou por suas terras na América, pois sua atenção estava voltada para o comércio com as Índias. Nesse período, o único interesse econômico de Portugal com suas possessões americanas era a extração da madeira de uma árvore chamada pau-brasil. Da madeira vermelha do pau-brasil se extraía um corante muito utilizado na Europa no tingimento de tecidos. Muitos aventureiros e comerciantes estrangeiros, principalmente os franceses, também visitavam a costa brasileira em busca do pau-brasil. A extração e o comércio clandestinos da madeira eram bastante intensos. A presença constante de estrangeiros na costa brasileira ameaçava a posse de Portugal sobre as terras. Era preciso, então, que os portugueses iniciassem a ocupação e a colonização das terras do Brasil. No ano de 1530, Portugal enviou uma expedição ao Brasil com a missão de combater os franceses, conhecer e explorar o território e iniciar sua colonização. Durante 3 anos, essa expedição percorreu toda a costa brasileira sob o comando de Martim Afonso de Souza. Com base nos resultados dessa expedição, o rei de Portugal implantou no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 faixas territoriais, 15 capitanias. Essas capitanias foram doadas a 12 capitães donatários, geralmente membros da nobreza portuguesa. Os donatários podiam repartir suas terras em sesmarias, que eram grandes propriedades. Os capitães donatários de cada uma das capitanias enfrentavam os mesmos problemas. Precisavam atrair colonos para trabalhar em suas terras. Precisavam desenvolver atividades que dessem bons lucros para os homens que se fixassem nas terras, para os comerciantes e também para o rei de Portugal. Era preciso descobrir uma forma rentável de ocupar e explorar o território brasileiro. Na época, um dos gêneros agrícolas mais valorizados no mercado europeu era o açúcar. Os portugueses já dominavam as técnicas de plantio de cana e da produção de açúcar. Além disso, as condições do litoral brasileiro, especialmente no Nordeste, eram muito favoráveis a este cultivo. Assim, a colonização do Brasil iniciou-se com a implantação de grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Durante mais de um século, essa foi a principal atividade econômica da colônia. O processo de transformação da cana em açúcar era feito no engenho. Engenho era também o nome dado às fazendas produtoras de açúcar no Brasil colonial. O objetivo da produção de açúcar no Brasil colônia era sua exportação para a Europa. Para garantir altos lucros, era preciso produzir em larga escala. Mas para produzir muito açúcar, era necessário plantar muita cana e ocupar grandes extensões de terra com canaviais. Por isso mesmo, os engenhos que se formaram eram grandes propriedades.
Praticamente toda a terra do engenho era ocupada pelos canaviais. Apenas uma pequena parte era usada no cultivo de outros gêneros agrícolas que abasteciam os habitantes do próprio engenho. Nos engenhos coloniais, praticava-se a monocultura da cana-de-açúcar. Por serem grandes propriedades, os engenhos precisavam de um número enorme de trabalhadores. Os portugueses que moravam na colônia eram poucos e não era possível trazer trabalhadores da Europa. A solução era utilizar a população nativa, os indígenas, que foram facilmente escravizados pelos colonos portugueses. Aos poucos, os escravos indígenas foram sendo substituídos por escravos africanos. Isso ocorreu porque o comércio e o tráfico de escravos africanos eram controlados pelos comerciantes portugueses e geravam enormes lucros para Portugal. Com o sucesso da produção açucareira, a colônia se transformou num excelente mercado para o tráfico de escravos africanos. Os colonos passaram a ser obrigados a comprar escravos vindos da África, por altos preços, em troca da venda do açúcar a preços baixos. Os portugueses impuseram o uso de mão de obra escrava africana no Brasil para extrair mais riquezas da colônia. Os engenhos de açúcar não produziam tudo de que necessitavam. Não existiam manufaturas na colônia e não havia comércio entre as fazendas. Tudo que os colonos e senhores de engenho precisavam comprar, como sal, pólvora, tecidos, ferramentas ou armas, vinha diretamente da metrópole e custava muito caro. O sistema de colonização que os portugueses implantaram no Brasil com a produção do açúcar gerou uma organização social, econômica e política baseada na grande propriedade, na monocultura e no trabalho escravo. Esse sistema era voltado exclusivamente para os interesses da metrópole portuguesa. Da sociedade açucareira gerada pela colonização portuguesa a partir do século XVI, o problema que ainda hoje marca profundamente a sociedade brasileira, a contemporaneidade, é sem dúvida nenhuma o problema agrário, o problema do latifúndio. Porque foi exatamente a partir da produção açucareira que se criou um sistema latifundiário. E esse sistema latifundiário, que hoje é marcado pela violência, uma violência bastante explicitada nos jornais, também o era desde o século XVII, quando surgiram as grandes tensões com os indígenas, pelas posses das terras, e mais tarde, quando mais mascaradas, mas também não menos violentas, as questões com os chamados lavradores de cana, os fornecedores de cana, que inicialmente apareciam como quase iguais aos senhores, mas gradativamente vão sendo a eles subordinados, vão se transformando em verdadeiros poceiros, em agregados de fazenda e criando o substrato político que mais tarde será manipulado, principalmente no Nordeste, dentro do esquema político do coronelismo. Como o Brasil era colônia de Portugal, somente os comerciantes portugueses podiam vender mercadorias para o Brasil e comprar aquilo que ele produzia, especialmente o açúcar. Ou seja, Portugal tinha um monopólio comercial sobre o Brasil. Dentro da Europa, no entanto, o refino e a comercialização do açúcar eram controlados pelos holandeses. Nessa época, no final do século XVI, a Holanda, que fazia parte do Império Espanhol, vinha lutando por sua independência. Nessa mesma época, por problemas ligados à sucessão do trono português, Portugal e suas colônias também passaram a ser domínio da Espanha. Esse fato acabou prejudicando o comércio de açúcar entre holandeses e portugueses. A Holanda, para defender seus interesses, criou a Companhia das Índias Ocidentais, com sede em Amsterdã. Através da ação e do poder dessa companhia, os holandeses conseguiram conquistar as regiões produtoras de açúcar no Brasil, as capitanias de Pernambuco e Bahia, onde permaneceram por quase 30 anos. Esses quadros foram pintados neste período pelo holandês Frans Post e retratam paisagens de Pernambuco no início do século XVII. Os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654. Com a experiência adquirida aqui, passaram a plantar cana em colônias nas Antilhas e na América Central.
Assim, a Holanda não dependia mais do fornecimento do açúcar brasileiro. A partir de então, além de serem os únicos a refinar e a comercializar o produto na Europa, os holandeses também passaram a produzir a cana-de-açúcar. A concorrência holandesa levou ao início da decadência da produção açucareira no Brasil. O próximo programa chama-se Brasil, Conquistando o Território. Até lá!